As pessoas pensam que estar na natureza é só estar perto dela, é fazer uma trilha, sentar numa cachoeira, observar um animal, tirar uma foto de uma paisagem bonita. Mas estar não significa pertencer. E eu acho que é essa diferença que diz muito sobre a forma como a nossa sociedade se relaciona e nos ensina a nos relacionar com a natureza. Porque podemos passar o dia inteiro numa floresta e continuar olhando para ela como alguma coisa que a gente pode explorar. Mas nós aqui e a natureza lá. E é justamente isso que esquecemos. Como pertencer. E eu percebo isso em mim também. Quando alguma coisa bonita chama a atenção, o meu primeiro impulso é pegar o celular e tirar uma foto. Registrar aquele momento. E tudo bem, não há nada de errado nisso. Mas existe uma grande diferença, e você deve perceber, entre registrar a experiência e realmente viver, estar em relação com aquilo que está acontecendo. Porque quando eu paro para olhar de verdade, as coisas mudam de cenário completamente. Quando eu olho de sentidos abertos, por exemplo, para uma árvore, eu começo a perceber mais coisas. A luz atravessando as folhas, a luz da mata, o movimento dos galhos, começa a perceber os insetos, os sons. A gente começa a perceber que há um ser vivo ali, ou vários. Começamos a conseguir criar uma conexão, uma troca. E aí eu percebo que aquilo que parecia uma coisa só, na verdade é uma infinidade de relações acontecendo ao mesmo tempo e que eu também faço parte daquilo. E foi pensando nisso que eu comecei a me aproximar de uma ideia e que aparece em diferentes cosmologias e formas de conhecimento dos povos originários, dos povos da Terra, e que tem sido chamado de relação de parentesco. A ideia central é que nós somos quem somos através das relações que estabelecemos com as outras pessoas, com os seres, com os lugares, com a terra. Inclusive, existe uma expressão lakota que representa isso muito bem e chama Mitakoye Oyasin. E ela costuma ser traduzida como todas as minhas relações. E olha que bonito! Nessa forma de compreender o mundo, as relações não são algo que nós simplesmente temos. Elas fazem parte de quem nós somos. E o parentesco, ele não se limita apenas ao humano. Os animais, as plantas, a água, as montanhas, todos os seres com os quais nós compartilhamos a nossa existência também são os nossos parentes. E isso é muito diferente de simplesmente dizer eu amo a natureza. Porque eu posso amar a natureza e ainda pensar em algo separado. É algo bonito, algo importante, algo que eu preciso proteger, mas ainda assim é algo que está lá fora. Mas a relação de parentesco, ela começa em outro lugar. Nós não somos indivíduos isolados, que depois estabelece relações com o mundo. Nós somos constituídos por essas relações. E o mais importante, a relação de parentesco também envolve responsabilidade e cuidado. Isso acontece em experiências concretas. Você está diante, por exemplo, de uma floresta, diante do mar, diante de um céu estrelado. E por alguns instantes, alguma coisa muda, alguma coisa acontece. Você sente uma reverência, uma gratidão, uma compaixão, um amor, ou aquilo que a psicologia chama de Aui Experience, que é uma experiência em que alguma coisa é tão grande, complexa ou extraordinária que muda por alguns instantes a maneira como a gente percebe o mundo, como a gente percebe a nós mesmos. A gente se sente pequeno diante de uma vastidão. E essas experiências fazem parte
do que a ciência chama de estados de autotranscendência. E eu gosto muito dessa palavra porque não significa deixar de ser você. Significa que por alguns instantes você deixa de ocupar o centro da experiência. Você é capaz de perceber algo maior e percebe que você também está relacionado a isso tudo, sabe? E o mais interessante é que isso não é apenas uma experiência bonita, o que já seria maravilhoso por si só. É que as pesquisas sobre autotranscendência, ela vem mostrando que relações entre essas emoções de aui, de gratidão, de compaixão e relacionando com diferentes aspectos do bem-estar, de saúde, além de associar com comportamentos nossos mais pró-sociais e também pró-ambientais, né? Em favor da sociedade, da comunidade, em favor da natureza. E isso faz todo sentido quando a gente pensa em pertencimento, porque é diferente de cuidar de algo que você considera externo a você e cuidar de algo com o qual você se sente completamente, profundamente relacionado. Se uma floresta é um recurso, eu posso querer preservá-la porque eu sei que eu preciso dela, mas se eu sinto que eu pertenço àquela rede de vida, o cuidado, ele muda de lugar. Não é apenas precisamos proteger a natureza, é algo mais como que eu posso cuidar daquilo do qual eu também sou. Eu também pertenço. E é exatamente aqui que eu acho que existe uma diferença importante entre a maneira como a nossa sociedade costuma pensar a natureza e algumas formas de conhecimento dos povos originários. Claro que não existe uma única visão, digamos, indígena da natureza, são povos diferentes, são territórios diferentes, são histórias diferentes e cosmologias diferentes. Mas muitas dessas tradições, a gente encontra uma compreensão profunda dessa vida relacional, com parentesco, em relação à natureza, aos outros seres. Eles não são apenas objetos. A Terra não é apenas um lugar onde estamos. Nós estamos em relação com tudo isso. Ou melhor, nós somos essas nossas relações. Então, voltando, então é por isso que algumas tradições chamam, algumas assim, muitas, né? Chamam os outros seres como parentes, não como uma metáfora bonita, mas como uma maneira de compreender a própria existência. Nós não viemos e evoluímos da Terra? Então, nós somos filhos, todos filhos, de uma mesma mãe. E quando eu penso nisso, eu não consigo deixar de pensar também nas nossas relações, porque nós vivemos em uma época de muita conectividade, mas isso não significa necessariamente relações mais profundas. As relações, elas hoje em dia podem ser começadas e finalizadas, desfeitas com uma facilidade enorme, mas para essa visão relacional, né, de parentesco, que a gente está falando aqui, pertencer não é só estar conectado, é construir um vínculo e assumir uma grande responsabilidade, né, de cuidar das relações que sustentam toda a nossa existência, tanto as relações humanas quanto as nossas relações da vida, né, de toda a natureza. Que pensa comigo? Nós sabemos que dependemos da natureza, sabemos que precisamos da água, do solo, das plantas, dos outros organismos. Sabemos que o nosso corpo é formado por elementos que passaram por incontáveis ciclos e relações antes de chegar até nós. Sabemos de tudo isso, mas ainda assim a gente pode viver como se estivesse separado.
que é o que acontece na maioria das vezes. E essa é uma das grandes contradições do nosso tempo. Sabemos que dependemos da natureza, mas esquecemos que pertencemos a ela. E é por isso que a crise ambiental também pode ser entendida como uma crise de pertencimento. E não necessariamente porque nos faltam informações. Nós temos muitas informações, temos dados, pesquisas, gráficos, relatórios. Nós, infelizmente, sabemos o que está acontecendo com a biodiversidade, com os nossos ecossistemas. Mas saber que fazemos parte da natureza é bem diferente de sentir que somos parte dela. E é nessas experiências, são nessas experiências que essas emoções, na verdade, podem ter um papel importante, como aquelas que eu já falei, a reverência, a gratidão, o awe experience, que é aquela sensação de maravilhamento, o espanto também, a compaixão, o amor. Porque essas emoções, elas têm a capacidade de nos deslocar. Elas deslocam a nossa atenção para além de nós mesmos, Por isso que é aquela autotranscendência. E quando isso acontece, a gente começa a perceber o que estava ali o tempo todo. Uma enorme rede de relações da qual nós nunca estivemos separados. E que nós temos grandes responsabilidades com essas relações. Tem uma frase que eu gosto muito. Você não consegue passar um único dia sem ter um impacto no mundo, ao seu redor. Mas o que você faz diferença. Mas você precisa decidir que tipo de diferença você quer fazer. Porque a gente precisa entender que não há florescimento humano sem saúde planetária. Então a gente precisa lembrar a arte perdida do pertencimento.